Olá, eu sou William Rossi, idealizador da Masterclass do Manual do Inglês. E eu vou te ensinar como é possível aprender inglês de uma forma mais rápida, prática e eficiente e principalmente de forma definitiva. Dominando as melhores técnicas de estudo, memorização e de aprendizado rápido, você vai conseguir aprender em 7 meses o que as pessoas nas escolas tradicionais às vezes demoram 5 anos para aprender. Tudo isso de uma forma bem mais divertida, lógica e natural. No primeiro vídeo dessa série, eu mostrei para você como os métodos de inglês tradicional normalmente não estão preocupados que você aprenda rápido. Eles querem que você fique anos e anos fazendo o que você poderia fazer em questão de alguns meses. E eu ainda apresentei os 3 passos mais importantes que eles escondem de você e que quando você começa a aplicá-los, o seu inglês decola como um foguete. Se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, procura aqui nessa tela o vídeo 1 e assiste ele agora. Assim você vai entender bem melhor o que nós estamos apresentando aqui durante essa semana da Masterclass do Manual do Inglês. E eu aproveito também para agradecer os vários comentários incríveis deixados por pessoas como você que estão aqui participando da nossa Masterclass com o propósito de aprender inglês definitivamente. É muito legal ver a galera chamando os amigos, colegas de trabalho, parceiros aí para acompanharem juntos a nossa Masterclass. Eu acredito que depois que você derruba essa barreira de que põe na sua cabeça que aprender inglês é difícil, que demora anos e anos para conseguir entender e conversar em inglês, tudo na sua vida vai ficar mais fácil. Você fica mais confiante, novas oportunidades se abrem para você e agora você consegue assistir um filme sem legendas, ouvir uma música e entender, ou ler um livro em inglês e entender do assunto. Você ainda vai conseguir conversar com um nativo da língua inglesa, conseguir visitar o país que você sempre sonhou e as melhores vagas de emprego vão passar a estar disponíveis para você também. E é por isso que eu fico feliz em poder te ajudar a dar esse grande passo. No mundo que a gente vive, a velocidade importa sim. Nos últimos anos, nós vimos como a informação está muito mais rápida. Antes levava um tempo enorme para você conseguir falar com uma pessoa. Antigamente as pessoas mandavam carta, ou quem tinha um telefone poderia usar o telefone, mas tudo era muito caro, muito demorado, e hoje em dia qualquer um tem um celular com conexão para a internet que você pode conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo instantaneamente e de graça. A velocidade da internet também aumentou absurdamente. Antigamente levava um tempão para carregar uma página e hoje as pessoas esperam que os sites abram em questão de segundos. E a minha pergunta é, por que você tem que esperar anos e anos para aprender a falar e entender inglês? Não, você não tem que esperar anos para que isso aconteça. Hoje nós temos mais técnicas para acelerar o aprendizado, temos maiores recursos para ajudar nos estudos. Então todo esse processo fica muito mais rápido. Quando você aprende de uma forma lógica e passo a passo, não tem como não aprender. Essa é a metodologia do Manual do Inglês. Mostra o caminho perfeito para que você aprenda inglês mais rápido do que em qualquer escola tradicional. Eu acredito que a melhor maneira de você aprender algo novo é desconstruir um conhecimento antigo. Então hoje eu vou te revelar 3 segredos ou 3 técnicas para você turbinar sua conversação. Ou seja, você vai descobrir como participar de uma conversa em inglês, como desenvolver a sua conversação de uma maneira natural e muito mais simples do que você imaginava. Então vamos para o segredo número 1. Primeira técnica, primeira coisa que você tem que aprender é a fazer frases simples. Você não vai conseguir conversar em inglês se você não consegue fazer uma frase simples. Ou seja, se você não entende a estrutura que você tem que usar em inglês para expressar uma ideia. Então você tem que aprender a fazer frases simples primeiro, como por exemplo, eu gostaria de viajar. Então como você faz esse tipo de frase? Então em inglês seria I would like to travel. I would like to travel. Ou ainda, eu não tenho dinheiro. I don't have money. I don't have money. Então são frases simples e extremamente utilizadas. Conversar é expressar suas ideias em outro idioma. E você expressa suas ideias através de frases. Se você sabe fazer frases simples e ganhar agilidade em fazer essas frases, uma atrás da outra, logo você vai estar conversando. Porque o que é uma conversa? É você falar uma série de frases. Claro que depois você vai aprender a organizar isso melhor, colocar conectores, enfim, tem vários detalhes também envolvidos. Segredo número 2, o próximo passo que você tem que dar é aprender a juntar frases simples para você expressar ideias mais elaboradas. Então imagina que aprender as frases simples é como você aprender a fazer a massa do bolo. Depois você deve aprender as palavras de conexão, os fillers. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são fillers. E essas palavras, elas serão o recheio e a cobertura do seu bolo.
Ou seja, você vai aprender a conectar essas frases, a usar palavras nessas frases que vão deixar a sua conversa mais natural e fluente. Existem diversos tipos de palavras que você pode usar como recheio da sua conversa, mas eu vou falar aqui de dois tipos. Você pode expressar ideias mais elaboradas ligando duas frases simples com um conector, como por exemplo, mas, e, então, embora, existem diversos. Então olha só que legal, se você aprendeu a falar a frase eu gostaria de viajar, que em inglês é I would like to travel, e depois você aprendeu a falar eu não tenho dinheiro, que é em inglês I don't have money. Aí você pode juntar essas duas frases com um conector, com o but, por exemplo. A palavra but significa mas. Então você vai ter uma ideia mais elaborada a partir de duas frases simples ligadas por um conector. Então eu poderia dizer, sem muito esforço, eu gostaria de viajar, mas eu não tenho dinheiro. Imagina você aplicando isso nos seus estudos. Em quanto tempo você conseguiria falar inglês? Tem um outro tipo de palavra que eu vou explicar aqui, que são os fillers. Bom, a palavra filler significa preenchedor. Então são algumas palavras que a gente usa como um preenchimento. São palavras que a gente fala o tempo todo, que não tem um grande significado, mas são muito importantes para dar continuidade em uma conversa, para dar tempo de você pensar. Em português seriam palavras como então, na verdade, falando nisso, a propósito. Então são palavras e expressões que a gente usa para dar uma continuidade no que a gente está falando. Então é um importante recheio da nossa conversa e também serve como um tempinho para você pensar no que você vai falar em seguida. Então eu vou te ensinar um filler que você pode usar em diversas situações, que é a palavra actually, que significa na verdade. Então é uma palavra que você pode usar no início de uma frase para deixar o seu inglês mais natural e você ter um tempinho para pensar no que você vai falar em seguida. Então imagina que você tivesse me perguntado se eu gostaria de viajar. Aí eu poderia responder para você de uma forma bem natural. Actually, I would like to travel, but I don't have money. Tá vendo? Então eu disse, na verdade, eu gostaria de viajar, mas eu não tenho dinheiro. Então esse actually no começo faz o seu inglês soar muito melhor, muito mais avançado, mais natural e te dá um tempinho para você pensar no que você vai falar em seguida. Então isso é uma pequena amostra para você ver como pode ser bem lógico, fácil e rápido aprender a conversar em inglês. Imagina como que estaria o seu inglês depois de alguns meses aplicando essas técnicas simples. Segredo número 3. Ouça bastante o inglês falado. Eu sei que você deve estar pensando, que estranho, né? É uma dica de conversação, mas é para eu ficar ouvindo as pessoas falarem? Exatamente, porque o que acontece? Nós temos a tendência de repetir e assimilar o que a gente ouve, principalmente quando são palavras e expressões comuns que se repetem muito. Depois que você começa a aprender as frases simples, começa a juntá-las e acrescentar algumas palavras de conexão ou de fluência, e você vai ouvindo o inglês falado, o seu inglês vai ficando cada vez mais natural, porque você vai ter uma tendência de imitar e assimilar o jeito de falar, a entonação e as expressões mais usadas pelos falantes nativos. Como você já aprendeu a lógica de formar as frases, então essa assimilação desses detalhes é muito mais rápido. O que não funciona é você do zero ficar escutando alguém falar sem saber como é que funcionam as coisas e tentar aprender. Com essas técnicas que eu acabei de revelar para você, ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa morar fora do Brasil ou estudar anos e anos para desenvolver o seu inglês. Com técnicas simples, de uma forma lógica e passo a passo, você já começa a compreender e a se expressar em inglês de uma maneira muito mais rápida e clara. E enquanto muitas escolas fazem você ficar preso dentro de uma sala de aula, o meu conselho é que você coloque o seu inglês como parte da sua vida. À medida que você vai aprendendo, você deve ouvir músicas, assistir vídeos no YouTube, séries, filmes. Se você gosta de videogame, joga videogame, você vai ter muito inglês nos jogos, conversar com as pessoas, ler livros. Então todo o contato que você possa ter com o inglês vai estar contribuindo para a sua prática diária, desde que você siga o passo a passo para você aprender. Quando você percebe, você já está entendendo, falando e lendo inglês de uma forma muito mais simples, o inglês já está fazendo parte da sua vida. E eu queria te falar por que eu faço tudo isso. Porque as pessoas me perguntam por que eu compartilho esses truques, essas técnicas, com o pessoal. E sinceramente eu acabei conhecendo muita gente que tinha
perdido oportunidades incríveis, oportunidades importantes, porque não conseguiam aprender inglês nos métodos tradicionais. Com isso, eu ficava pensando que não precisava ser assim. Então eu comecei a dividir as minhas técnicas com o mundo, porque eu realmente queria que outras pessoas pudessem aprender inglês mais rápido e ter melhores oportunidades na vida. Eu realmente acredito que o inglês pode abrir muitas portas na vida das pessoas. E quando você sabe de uma coisa que pode transformar a vida das pessoas, você acaba se sentindo um pouco responsável por isso. Eu tenho certeza que o meu método de ensino pode melhorar muito a vida das pessoas. Porque além de você aprender de uma forma completamente diferente do ensino tradicional, você pode estudar quando você quiser. Através da internet você pode estudar a qualquer hora, qualquer dia, onde você estiver. Isso torna as coisas muito mais fáceis para o seu aprendizado também. Então esse método compila muitos anos de experiência, de técnicas que estão causando uma transformação incrível na vida dos meus alunos que estavam na mesma situação que você. Realmente eu acredito que o mundo seria bem melhor se as pessoas soubessem desse método de ensino que vem ajudando várias pessoas de uma maneira simples e eficiente. Existem ainda muitas outras estratégias que nós vamos estudar aqui essa semana. E eu ainda vou quebrar muitos mitos que te impedem de aprender inglês. Mas seria impossível desconstruir todos esses mitos aqui durante esses vídeos da Masterclass. Nessa série de vídeos, eu estou dando uma introdução de como você também é totalmente capaz de atingir esses resultados e eu tenho certeza que você já está aprendendo um pouco com essas aulas. No entanto, eu preparei um curso completo, bem detalhado, passo a passo, para você que quer aprender inglês definitivamente. E onde eu mostro o passo a passo de como você pode aprender inglês muito mais rápido do que em qualquer método tradicional, de uma forma simples, eficiente e comprovada. Mas eu vou dar mais detalhes desse curso do Manual do Inglês 3.0 mais pra frente. E no próximo vídeo eu vou te ensinar 3 formas infalíveis para memorizar vocabulário. Você vai descobrir como se transformar numa verdadeira máquina de memorizar palavras em inglês. E para nunca mais esquecer, são formas simples, mas extremamente eficazes. E se você também tem alguma dificuldade que você acredita que te impede de aprender inglês, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer de tudo para responder o máximo de pessoas possível. E eu ainda vou te mostrar como você pode passar por cima dessas dificuldades de uma vez por todas. Então agora rola a página aí para baixo e deixa o seu comentário com a sua dúvida. E eu gostaria de agradecer a você que está me acompanhando aqui nessa comunidade de pessoas que está nascendo junto com a nossa Masterclass. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Olá pessoal, meu nome é Jéssica, sou aluna do William há quase 6 meses. Eu moro aqui nos Estados Unidos, conheci ele através do YouTube. Bom, minha experiência foi assistindo as aulas dele e essas aulas foram me dando mais vontade de saber, até que eu resolvi entrar em contato com ele e ter algumas aulas com ele. Essas aulas elas têm me ajudado muito, porque no início eu tinha um bloqueio muito grande na conversação, apesar de conseguir entender, de dialogar com o pessoal, de conseguir entender o que as pessoas me falavam, eu nunca conseguia responder. Então com ele, esse meu bloqueio tem melhorado cada dia mais, cada dia que passa eu tenho desenvolvido, conseguindo resolver a cada dia mais os meus problemas por mim mesma. As minhas aulas com ele, além de desenvolver o meu desempenho na conversação, tem desenvolvido o meu accent, que é o nosso sotaque brasileiro, porque tenho sérios problemas com algumas palavras, nas quais eu não consigo falar aqui, e essas aulas têm me ajudado bastante. E eu percebo isso dia após dia. E eu gosto muito das aulas dele por ser dinâmica e por ele passar exatamente o que eu preciso, por ele identificar qual é o meu real problema. E a gente trabalhar exatamente naquilo que eu preciso. Isso eu acho que é o principal. É isso aí, galera. Eu recomendo o William, ele é uma ótima pessoa e um ótimo profissional. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Meu nome é Yali, moro em Santa Catarina, tenho 32 anos de idade. E preciso aprender o inglês, pois trabalho numa área de exportação e também tenho desejo de conhecer outros países. No começo, estudando, eu tinha bastante dificuldade de associar a língua, a complexidade da língua, e isso fazia com que eu estudava das formas tradicionais, igual às escolas, por gramática. E isso fazia com que eu perdesse tempo e não conseguisse associar a verdadeira aprendizagem do idioma, que é ouvir, falar e praticar. Mas logo tive a oportunidade de conhecer as redes sociais do professor William Rossi
recomendação de amigos que vêm acompanhando o trabalho dele. Eu me identifiquei demais com esse método de ensino dele, descomplicando tudo aquilo que eu achava que não conseguiria. E desde então, meu inglês veio evoluindo. Comecei a ter uma boa compreensão oral, uma boa familiarização das estruturas do idioma, que é um idioma previsível, é um idioma que não é tão complexo, basta ter uma boa orientação, uma boa noção e acompanhar o trabalho do professor. Vai ser de suma importância aí para quem quer aprender o idioma. Recomendo a todos que tiverem a oportunidade que acompanhem sim as suas aulas, que acompanhem suas redes sociais. Bye bye!